Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Esse é o webinário Gira Expandida, Literatura no Campo Ampliado. Nós estamos na terceira gira, terceiro dia de gira. Queria dar as boas-vindas aos nossos convidados, as pessoas que estão aqui, Tiago, Cacá, Daniel, Jackson, Felipe, agradecer também todo o apoio do pessoal da técnica. Essa gira, antes de tudo, fiquei pensando, né, nessa gira hoje, ela é um encontro grafetivo, né? A gente, em outros momentos da gira, nos momentos que a gente fez a gira sem ser uma gira pública, a gente fez outros 2 encontros grafetivos, um com Daniel Barbosa, que é quem gosta muito dessa palavra, grafetividades, junto com o Daniel Caboclo, e outra gira com Léo França e Leonardo Vieira, e a gente achou que esses encontros eram encontros que tinham uma potência muito grande no campo afetivo, assim, no campo das práticas compartilhadas, das amizades, das trocas, dessas vizinhanças também do fazer, né, de pensar o livro, o espaço gráfico, essa moradia que, de alguma maneira, o papel oferece à palavra, ou que a palavra toma posse, ou que se metamorfoseia junto com esse papel. E fico muito feliz da gente estar fazendo esse encontro aqui, que é um encontro dentro de um webinário também que tem como palavra-chave a literatura, e estamos aqui entre designers, né? Acho muito interessante que a gente possa também fazer essas cobras, né, se encontrarem, morderem o rabo. E eu fiquei com vontade de trazer para essa abertura, quem vai conduzir essa gira são os meus amigos Cacá Fonseca e Tiago Ribeiro, que são artistas, professores, pesquisadores incríveis dentro do campo das artes gráficas e que vão estar aqui conduzindo essa gira. E eu fiquei com vontade assim desse momento meio xamânico, assim, a partir do desenho de Cacá Fonseca, que fez a arte, né, dos nossos cards, que é essa cobra comendo uma fita cassete. Eu fiquei com vontade de abrir essa roda com algumas imagens dessas cobras. Esse é um livro de Cacá, uma boneca de um livro chamado Ofidiário, que ela escreveu ano passado. E tem cobras incríveis aqui. Eu fiquei com vontade de trazer essas cobras do tempo para encantar o nosso encontro. Essas cobras que, enfim, nos trazem aí, né, esse chamado da metamorfose no papel, de tantas coisas também que a gente, enfim, que a gente passa, que a gente pensa, que a gente experimenta, né, assim, no poder das palavras, dos símbolos, das linhas, das arquiteturas do papel. Eu desejo uma ótima gira para vocês. Vou terminar aqui com o meu Eu Tenho Peito, que é essa estilogravura incrível aqui de Cacá. E nesses afetos aqui impressos, eu deixo vocês desejando uma linda gira e até mais. Seu microfone tá fechado, Cacá. Fiquei muito emocionada e muito surpresa com essa aparição aqui do Ofidiário, que a Lau trouxe, que é um livro boneca ainda, mas que já chegou em mãos muito importantes, muito especiais. Então, assim, primeiro pedir licença também a tantas forças que governam e orbitam todas essas giras que estão nos enlaçando aqui nesse webinário. E agradecer muito a Laura, que é professora, guia dessa grande jornada e é uma presença muito gigante na minha história como editora e artista gráfica, e me deixou muito emocionada em reencontrar essas cobras do Ofidiário e essa gravura. Agradecer também ao Tiaguinho, que para mim é fulaninho, e eu vou contar por que é fulaninho depois, que é um segredo que eu vou revelar aqui. Uma parceria da vida de longa data, assim. Agradecer ao Felipe Melhado, Jackson Chiapa e Daniel Soto. Um agradecimento muito especial por se dedicarem a esse encontro nessa tarde de hoje. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente também. Na cumplicidade, na curiosidade de
encontrar nesses espaços de criação gráfica, espaços de criação de mundos também, e de outros mundos, né? E a gira de hoje, ela acontece depois de 2 grandes giras. A primeira gira aconteceu segunda-feira, e conversando com o Fulaninho e com o Lau, fiquei muito provocada a pensar a gira de segunda-feira como uma gira guiada pela atmosfera dos erês, essa coragem das crianças de se jogar numa experimentação, que de algum momento parece até uma coisa muito ingênua, em outros momentos parece de uma lucidez incrível, né? Essa pulsão criativa radical que só a criança tem, parece ser maior nela também, né? Então, essa primeira gira que aconteceu segunda, ligada com esse lugar da criança, que eu fiquei brincando, que parece que vai dizer assim para a gente, vou subir lá naquela árvore, lá em cima, e a gente fala, não dá não, é muito alta, daqui a pouco a criança já está lá em cima, macacando, fazendo 1000 estripulias. Então, isso aconteceu aqui segunda-feira, uma atmosfera muito brincante na gira. Depois, ontem, uma gira de águas muito profundas, no dia 8 de dezembro, um dia tão festivo e tão importante na Bahia, com as presenças cintilantes, né, presenças efetivamente de realezas aqui, aconteceram presença da Sarrainha, a doutora Leda Maria Martins, mãe Marlene de Nanã, o poeta Ricardo Aleixo. Então, são 2 giras de muita densidade para a gente, encantamento e muita proteção também. E hoje a gente chega no meio dessas giras todas, 2 para trás e 2 para frente, é como se a gente tivesse aqui no meio do caminho, estamos eu e Fulaninho aqui, como anfitriões, e aí eu quis falar do Fulaninho e não do Tiaguinho, porque o Fulaninho eu conheci, antes de conhecer nas aventuras gráficas, a gente se conheceu na roda de capoeira, a gente era camarada juntos no mesmo grupo de capoeira, e essa gira da capoeira nos colocou muito irmanados para depois a gente viver muitas aventuras gráficas, nas tantas voltas do mundo, nos chamados dos encontros e dos impressos, onde se mistura essa atmosfera da capoeira, da roda, da rua, da feira. Então é muita alegria estar aqui com o Fulaninho, nessa encruzilhada que nos une, da capoeira e da capoeira para as aventuras gráficas. E eu trago um pouquinho dessa caminhada, que é o primeiro lugar do nosso encontro aqui, que é a Capoeira Angola, Unizinga, Salvador, Morro da Sereia, depois Santo Antônio, Sociedade da Prensa, Oliveiras, Flavão Presente. Esses encontros de vida, eu marco aqui essa caminhada toda para abrir palavra com essa constelação tão incrível, essa constelação que atravessa rua, feira, festa, deixar essa gira aqui azeitada e imantada nas forças da gira da capoeira, da roda de samba, nesse dia que marca um ponto do meio, um meio do caminho, entre essas 2 primeiras que já foram e as 2 que virão. Então, nessas encruzilhadas, que eu peço licença e agradeço muito dividir com vocês essa tarde. Ei, minha amiga, minha mana Cacá, minha mana Laura, meus amigos aqui presentes, que alegria estar com vocês, hein? Boa tarde para todas as pessoas que estão aqui acompanhando e as que vão acompanhar depois, que esse vídeo ficar aí circulando pela imensidão aí da internet. A capoeira que nos juntou aí, minha amiga, também nos ensinou que a gente está no meio desse eixo, né? A gente está no meio do centro da gira, o eixo do que gira. A capoeira ensinou que esse eixo também ele não é parado, né? Ele vai para lá, vem para cá, desequilibra, levanta, corre para um lado, corre para o outro. E hoje acho que vai acontecer um pouco assim. A gente espera que seja uma gira que dê aí muitas voltas e nos traga muitas surpresas também, e coisas interessantes. Acho que vai ser uma coisa muito, muito bonita. Estou muito feliz de estar participando desse webinário, né? Como o Cacá falou, foram 2 dias já incríveis e serão também os que virão, com certeza. E tem uma música que está aqui na nossa cabeça, eu vou cantar aqui um trechinho rapidinho, assim, que diz assim: a roda é para rodar na gira,
da vida que roda. A roda é pra rodar na gira da vida que roda. Segue, minha amiga. Pensando no que gira, o rolo de tinta, o cilindro, a bobina, o papel, o encontro. Os encontros, a tinta, a matriz, a mão, o papel, o olho, a luz, o disco, A roda, o arado, o moinho, as materialidades giram. As tecnologias também giram. o relógio, o tempo, a saia, o peão, a colher. Os ciclos, o sol, a terra, o céu, o mundo. Ontem eu lembrei que o pedido de licença do Candomblé da Nação de Angola, lá que a gente aprendeu na Capoeira Angola, é banda gira. Podemos começar então com esse pedido, minha amiga? Banda gira. Gira. Banda gira. Banda gira. Papel do Mato, Grafatório, Sociedade da Prensa, Visualesco, Mata Viva, Maria Quitéria, Maria Filipa, Julienses, Mata Maroto, Mata Borrão, Afetos e História impressos à mão, Memória Gráfica, Livro, Espaço de Encontro, Encontro Movente e Movido em Impressos, Expandido rumo às materialidades, Manigão, materialidade da palavra. Aqui hoje, nessa gira, coletivo de coletivos, Sociedade da Prensa e nossa estrela maior, Ursa Maior, o grande mestre Flois Flavão. Encontro grafetivo, Jackson Chiapa, Felipe Melhado, Daniel Soto, Cacá Fonseca, Tiago Ribeiro. Encontro grafetivo, já disse Daniel Barbosa e já disse Laura Castro aqui também. Daniel Barbosa, lá do Caderno Listrado, para a gente afetivamente conhecido como o Listradinho. Gráfico e afetivo, em amálgama de presenças, corpóreas e incorpóreas. Grafa, do verbo grafo, verbo que significa fazer marcas, desenhar, marcar uma pedra, um pedaço de madeira ou uma folha de papel. Marcar, sobretudo, os nossos corpos, em afetos que se movem nas páginas, nos cartazes, nos muros, nos mutirões desse fazer. Parece que algo nos aproxima, perseguir máquinas quase obsoletas, para elas darem corpo aos pensamentos e ideias, nessas espirais do tempo, de sentidos transversais, incorporados na misteriosa cobra do tempo. Tempo sobre tempo, tempos dilatados nas manufaturas, tempo como ferramenta, tempo ingrediente da tinta, do papel, tempo e encontro. Encontro é princípio para os impressos, encontro de corpos entre a palavra escrita e a palavra impressa, pensamento e materialidade, encontro das pessoas, força e tanto que gira nas feiras, rua, feira, festa, lutas que viram festa, feira que vira festa, rua que vira feira. De que tempo são essas máquinas? A que tempo pertencem os nossos pensamentos? Qual a materialidade do tempo impresso nessas tantas obras de Papel do Mato, Grafatório, Sociedade da Prensa, Julienses? Parece que junto da arqueologia das máquinas e técnicas emergem, como precipitações, narrativas soterradas pelo axioma e pela ideologia da modernidade. Heróis populares, caboclos de Taparica, armadura, espada, cavalo e fé, pau de arara, contra-narrativas, contra-impressões, contra-arquivos, sob a faca giratória, o nó dos laços, poema, cartaz, morte, um nome escrito no vento, a hora da lâmina, vou lá e faço. Edição de forma misturada, miscigenada e guerrilheira. Aqui no Ebó de Boca, damos passagem aos títulos das publicações desse coletivo de coletivos. Esse momento de abertura, de pedir licença, banda gira, banda gira.
O ebó de boca é também um códex dos sentidos impressos nos títulos do Grafatório, do Papel do Mato e de Daniel Soto. Redemoinho de impressos. As folhas se soltam, as costuras rasgam, as capas giram. É com a chegada do Saci, do Redemoinho, das forças da rua, que convidamos vocês a entrarem na gira. Jackson Chiapa, do Papel do Mato, de Rodeio, Santa Catarina. Felipe Melhado, do Grafatório, Londrina, Paraná. Daniel Soto, das ruas do 2 de Julho, cidade da Bahia. A palavra está aberta. E convidamos para uma primeira gira aqui, para nos aproximarmos, nos atravessarmos nessas telas. Chamo primeiro aqui quem veio de mais longe, Jackson Chiapa. Bem-vindo a essa gira. Gira na densidade da rua, da festa e da feira. Sintam-se aqui conosco numa grande feira grafetiva, povoada, sobretudo, dos afetos do encontro. Olá, pessoal. Nossa, tô arrepiado aqui, emocionado. Primeiramente, obrigado pelo convite para participar desse evento importante, evento bonito, com os colegas. Então, me chamo Jackson, eu faço parte, deixa eu colocar minha apresentação aqui, eu faço parte da oficina tipográfica Papel do Mato. Só um instantinho aqui. Pronto. Todo mundo vendo a apresentação? Sim. Então vamos lá. Papel do Mato, junto comigo nessa empreitada, tem o Cristiano Moreira, Patrícia Costa. A Patrícia vem numa formação de naturologia em naturologia e medicina chinesa, o Cristiano em teoria literária e eu em design gráfico. Então tem esses atravessamentos de áreas bem distintas, né, diferentes. E em meados de 2016, 2017, nós criamos a Papel do Mato, que é uma espécie de oficina-museu. Ela integra a rede chamada Rede Latino-Americana de Cultura Gráfica. São um pouco mais de 80 iniciativas que, com ações semelhantes a Papel do Mato, ações de preservação de patrimônio gráfico. E então, isso do México, desde o Uruguai até o México, essa rede é coordenada pela professora Ana Uti, de Minas Gerais, da UFMG, e a professora Marina Garoni, da Universidade Autônoma do México. Então, com o nosso trabalho, a gente inicia com uma recuperação de um acervo, todo o trabalho de restauro, limpeza, um acervo de tipos, com mais de 100 gavetas de tipos móveis, mobiliário, maquinário, que inclui prensas, máquinas de acabamento, guilhotina, serrilhadeira e outros equipamentos de utensílio manual, ferramentas para composição, né, para o trabalho com os tipos móveis. E além do trabalho de recuperação, de preservação de acervo, nós trabalhamos com edições também tipográficas. Deixa eu passar aqui. Então, essa aqui é nossa primeira edição, primeira publicação tipográfica, um livro com 30 poemas, 30 plaquetes, do autor chamado Montes Magno. Ele é um autor, ele é poeta e artista plástico pernambucano, recifense. Então, é um livro com 30 poemas e 5 gravuras, que foram feitas por ele também. Aí aqui vou dar uma pincelada nas últimas edições, porque o tempo, eu acredito que seja um pouco curto, né? Então, as últimas publicações que a gente fez do ano passado para cá, tipográficas, foi o Armadura, Espada, Cavalo e Fé, que a gente acredita que acho que uma das mais importantes assim, publicações, foi um marco para nós, porque o livro é de um autor chamado Kleber Teixeira, que acredito que, se alguém não conhece, vale
procurar, pesquisar. Ele era um autor, ele era um poeta, tipógrafo também, editor da editora Noa Noa. Então esse livro ele é uma edição comemorativa do livro Armadura, Espada, Cavalo e Fé, que é o primeiro livro dele. A primeira edição foi publicada no início da década de 70, tiveram 5 edições. E então dessas 5 edições até final da década de 90, a última edição, dessas 5 edições foram extraídos 5 poemas, e de cada edição aí foi feito também uma plaquete, encartando uma plaquete com um poema inédito dele, que até então só tinha sido publicado em revista eletrônica, e um encarte encartando também um pôster, uma edição serigráfica, uma ilustração do Newton Rezende, e um encarte com a reprodução das 5 capas dessas 5 edições. Então, que é outro objeto que não seria tipográfico. Mas o livro, genuinamente inteiro, é todo composto com os tipos móveis, composto impresso. Então, esse livro ele faz parte de um projeto muito bonito também, desse trabalho de preservação de memória, né? Memória gráfica Noa Noa, que é um trabalho realizado pela Beth, companheira do Kleber Teixeira, que faleceu em 2011, se não me engano. Ela preservou o espaço do jeito quando ele partiu. Depois que ele partiu, o espaço ficou fechado por um tempo, até que ela resolveu abrir o espaço para pesquisadores, para amantes do trabalho dele, desse universo da arte impressa, do livro. Ele tem um acervo lá, tem um acervo também muito riquíssimo, com mais de 8.000 livros de literatura e de livros sobre livros. Então, ela preserva esse espaço com dedicação. E ela nos convidou, então, para isso. E a gente falando desses encontros, né? Esse encontro é um dos resultados desses trabalhos em rede, né? Desses encontros afetivos. A Beth também faz parte da rede, da rede de cultura gráfica, e essa então é a segunda edição que ela nos convidou. A gente teve a felicidade de ela nos convidar para fazer esse trabalho, e a primeira edição também é uma edição comemorativa dos 50 anos do Malarmagens, que aí foi o Flávio, que é outro parceiro também do trabalho, muito querido, Flávio Vignoli, da tipografia do Zé, que fez a primeira edição do Malarmagens, a tradução do Augusto de Campos, de poemas do Mallarmé. Então, aí pulando para o livro Sonívia, são poemas do poeta catarinense, o Denis Radins, que também escreveu a apresentação do livro do Armadura, Espada, Cavalo e Fé, da edição comemorativa. Temos a Imagem da Madeira, que é uma Imagem da Madeira e o Duração, são as duas experiências, assim, as últimas 2 experiências que a gente teve num período pós-pandemia, né, outra maneira de Imagem da Madeira, com outra maneira de circulação do livro, que é um livro todo tipográfico, saíram 25 exemplares só, a gente rodou, e ele acabou virando uma publicação digital. Tem uma versão PDF dele que até depois eu vou disponibilizar para quem queira ver. E o Duração é uma outra experiência também de desejo que a gente tem para trabalhar, para tocar daqui para frente. Alguns projetos são alguns projetos mistos de tipografia com outras técnicas também. Por exemplo, esse é com impressão digital do miolo e uma capa tipográfica, um encarte com um fragmento de um poema do livro também, feito com os tipos móveis, que vai encartar o livro. Então, deixa eu ver, se eu estiver me prolongando muito aqui, pessoal, vocês me avisem, por favor. Então,
essas publicações, além do trabalho de preservação de acervo e com as publicações, eles se desdobram em outras ações em torno da literatura e da arte gráfica, que se inicia aqui, nesse quintal, que a gente chama de Quinta da Gávea, né? Quintal Criativo, que integra uma hospedaria, uma biblioteca comunitária, um jardim sensorial, oficina tipográfica, junto com a oficina tipográfica, e é um espaço de vivência também e de imersão, que o pessoal se hospeda aqui, tem todo um circuito de cicloturismo também, e uma proposta também de fazer residências artísticas. Então, com experiências iniciando exatamente nessa gira, que é o Jardim Sensorial, que a Patrícia realiza um trabalho. Então, aqui é o primeiro contato do visitante com o ambiente, né? A integração é uma experiência que atinge o sensível, né? O passante ele tem a experiência com pisando no chão, hora descalço, tocando as plantas, ouvindo o rio que serpenteia aqui perto dessa horta da gira, né? Que a gente chama de horta caminho quádruplo. Aí tem uma visão também cosmogônica aí os quatro rumos do universo, arquétipos do ser integrado do homem com planta, com os arquétipos dos animais e toda a natureza. Então, a partir dessa experiência, desse contato inicial com o ambiente, parte para uma conversa na biblioteca, que é um espaço onde acontece desde uma mediação de leitura, com uma roda de história, uma conversa sobre saúde integrativa com a Patrícia, que ela tem um projeto bonito que pode se considerar também de memória gráfica, porque chama Memórias de Quintal, que é um trabalho que ela faz com as plantas medicinais, essa coisa da sabedoria popular. Aí acontece também oficinas de escrita. Aqui, no exemplo, tem uma oficina rolando com Ronald Augusto, que é um poeta gaúcho, ligado às questões da literatura negra. Aí, sempre com atividades assim que vão culminar numa experiência que, com a palavra lá na tipografia, que é o fechamento desse encontro, dessa experiência. Então, onde são produzidos pequenos plaquetes, cartazes com pequenos poemas, frases. Aqui tem um trabalho, uma experiência também, que é a partir também dessa memória de quintal também, que a gente chama de quintal tipográfico, que é a gravura com o próprio pigmento das plantas, ou o decalque das plantas. Aí tem outras experiências que nós começamos a publicar em 2019, foi o primeiro livro que a gente publicou. Então, em dezembro do mesmo ano, a gente foi, com a cara e a coragem, a gente foi participar já de uma feira, a Feira Retina. Aí da Feira Retina, a gente foi participar também na Feira Miolos. Aí logo a gente gostou dessa coisa nessa experiência da feira. Aí a gente vamos fazer uma feira, às vezes fazer uma feira de rua ou de biblioteca, né, dentro de uma biblioteca, vamos fazer ela no meio do mato. Então a gente convidou alguns amigos, foram seis expositores só. Foi mais simbólico, assim, foi uma troca. Teve algumas oficinas, um participava da oficina que o outro propunha. E então teve a experiência no jardim, teve a feirinha, teve um workshop de tipografia, teve uma oficina de aquarela e também teve um sarau com música,
leitura de poemas. E aqui é uma outra ação ações que aconteceram, né, que fora daqui, são os exemplos dessa itinerância da biblioteca, né, do trabalho da difusão também, né, da produção. A gente trabalha muito com essa coisa da produção e difusão cultural, né? Então, a biblioteca rural, essa coisa significante, significado, que ela era uma Rural Willys adaptada para uma biblioteca móvel. Então, com ela também a gente trabalhava com mediação de leitura, transportava os livros para as escolas aqui, em escolas da zona rural aqui da cidade e também mais 2 cidades da região. E também levava os impressos que a gente, algumas atividades a gente levou também. E o Caracol Digital, que é outro projeto, então, que era um container, que era uma biblioteca itinerante, biblioteca, sala de cinema, e a gente carregava também uma pequena parte do acervo, um tira-provas e um cavalete de tipos, não tinha tempo, né, que era muita rotatividade das escolas, visita de escolas, então não tinha tempo de fazer atividades longas, mas era mais para ter um contato inicial, os alunos terem esse contato inicial com esse universo dos tipos. Aí aqui, então, juntando essa coisa, né, da promoção do livro e leitura, através também das imagens em movimento e dessa experiência com os tipos móveis, né? E por último, das ações mais recentes, uma roda de leitura que foi realizada no ano passado, nesse período pandemia também. Um projeto que o Cristiano coordena, são 2 projetos que o Cristiano coordena, esse de roda de leitura, onde todo mês era escolhido um autor para leitura. E um projeto o projeto do PMLLB, que é um projeto, uma assessoria no desenvolvimento dos planos de livre leitura de 11 municípios aqui da região aqui. É um trabalho em parceria com o poder público, então a gente realiza também esse trabalho de criação de políticas públicas, né, para dentro do livre leitura, do universo de livre leitura e bibliotecas. Então, com essa experiência que a gente tem da Quinta da Gávea, um pouquinho sobre isso, acho que queria falar hoje. E agradeço o convite mais uma vez. E passo a como é que é? Continua a gira. Legal, Jackson. Bom demais ouvir você falar. Há tanto tempo já acompanho aí o trabalho do Papel do Mato. A gente nunca tinha tido oportunidade, né, de trocar uma ideia. Então, legal demais ouvir você contar um pouco da experiência de vocês, né? E estou super feliz mesmo, assim, de poder festejar com vocês, né, nesse encontro, nessa gira, poder conversar com vocês, né, nesse momento aí que a gente está sedento de encontros novos, né, e também de reencontros, né, de reanimar encontros antigos. Então, eu só tenho aí a agradecer o pessoal que está compartilhando a gira comigo, né, Jackson, Daniel, Cacá, Thiago, também a Laura, né, o Thiago pelo convite, que são nossos irmãos aí da Bahia, né, muita alegria mesmo conversar com vocês, né, nessa tarde, né. Meu nome é Felipe, né? Eu sou daqui de Londrina, o sertão do Rio Tibagi, né? Norte do Paraná. E se eu estou aqui hoje, né? Porque eu faço parte desse coletivo chamado Grafatório, né? Que no ano que vem já vai completar 10 anos aí, inacreditavelmente, já vou fazer uma década, né? Quer dizer, daqui a pouco o Grafatório já está aí entrando na adolescência, né, e nós ainda continuamos nela, né? Mas eu queria, então, falar um pouco, assim, né, sobre o Grafatório, para
apresentar um pouco, né, do que a gente é e tal, nessa primeira parte, depois para a gente seguir a conversa pelos caminhos da gira, né? Então, o Grafatório, ele surgiu lá em 2012, né? Em 2012, por conta exatamente de um bom encontro, assim, né? Um encontro entre algumas pessoas que estavam a fim de experimentar coisas juntos, né? De fazer coisas juntos, principalmente na linguagem das artes gráficas, né? E no que ela tem de múltipla, né? Tipografia, serigrafia, gravura, né? Até mesmo fotografia, enfim. E eu, de certa forma, entrei sempre tive, né, meio de gaiato nessa história toda, porque eu não sou, assim, não sou artista gráfico, né, não sou designer, não sou artista visual e nem me tornei, né, nenhuma dessas coisas ao longo desses 10 anos de Grafatório, né. Justamente porque a minha participação e, assim, a participação de todo mundo no coletivo se explica mais mesmo por esse desejo de estar junto, né, de renovar esse encontro a cada dia, a cada projeto, né, e de estar pensando, de estar criando problemas junto, né, se colocando problemas para solucionar, enfim, de fazer esse encontro acontecer de uma forma criativa e tudo mais, né. Então são amizades, né, que vão se renovando, e gente nova que vai chegando, e depois vai saindo, enfim, ao próprio sabor mesmo dos encontros e na dinâmica das amizades, né? Então, assim, o Grafatório, ano que vem, 10 anos, né? Então, esse tempo todo, a gente tem se mantido como um coletivo, né? Mas também como um espaço, assim, cultural, né? Desde o começo, a gente ocupa uma casinha na zona leste de Londrina, onde a gente promove diversas atividades, assim, né? Exposições, inclusive a última, pré-pandemia, né? Finzinho de 2019, foi uma exposição da Noa Noa, com o acervo do Kleber Teixeira, né? Então foi muito legal também ouvir o Jackson falar sobre a publicação, né? Sobre a relação deles com o Kleber. Então a gente tem esse pequeno espaço positivo. A gente também faz oficinas, né? Principalmente ligadas às artes gráficas, mas não apenas, né? Práticas de ateliê, né? A gente tem um ateliê que ele é de uso público. Enfim, uma série de atividades que também acontecem em espaços fora da casa, né? Por exemplo, a feira, a gente organiza uma feira de arte impressa, né? Que é a Feira Dobra, que, se der tudo certo, inclusive no primeiro semestre do ano que vem, a gente vai realizar ela presencialmente, então já fica o convite aí para a turma, né? E além, assim, do espaço cultural, a gente também costuma dizer que a gente é uma espécie de gráfica experimental, né? No sentido de que desde o começo, assim, a gente sempre foi unido, né, por esse desejo de experimentar, de pesquisar, de estudar e principalmente de praticar, né, técnicas gráficas alternativas, artesanais, obsoletas, enfim, misturar técnicas, né, talvez criar novos processos, subverter processos históricos, né, processos antigos, enfim. E também desde 2017, né? Então, quer dizer, ano que vem fazendo 5 anos, né? Que a gente funciona também como um selo editorial, né? A gente imprimindo e editando nossos próprios livros e tudo mais. E falando um pouco das publicações, né? Mais especificamente, o primeiro livro que a gente fez foi esse aqui, que surgiu em 2017, né? A Hora da Lâmina, do Paulo Leminski, né? Esse livrinho, ele reuniu os últimos textos que o Leminski publicou em vida, originalmente no jornal Folha de Londrina, né, em 89. E esses textos, assim, eles têm uma coisa muito interessante, né, por si só, mas também dentro da nossa história, né, porque neles o Leminski, ele fala muito sobre o tema da guerra, né, e não a guerra de Estado, né, não é exatamente isso, mas ele são alguns ensaios, né, era uma coluna que ele tinha, então ele faz uns ensaios falando sobre a arte da guerra como uma arte da vida, né? Então, assim,
como se fosse essa coisa da estratégia bélica, da prática bélica, transplantada para o cotidiano, né? E que então é entendida como assim, uma prática de liberdade, de constituição de si mesmo, né? De constituição da própria autonomia, enfim. Então, o Leminski está muito mal já de saúde nessa época, né? Finzinho assim, da vida, mas ali na iminência da morte, assim, ele faz esse grande elogio à vida que é vivida numa potência máxima, né? Da ação, assim, né? Que é o conflito, né? Que é esse momento que você é convocado a agir com potência máxima, né? Então, é um processo assim subjetivo, né? Que está se passando com o Leminski, mais do que uma experimentação de linguagem, né? Ou não apenas uma experimentação de linguagem, mas um processo de constituição subjetiva mesmo, né? De constituição de si mesmo, que está em jogo nesses textinhos derradeiros do Leminski, né? E isso, de certa forma, assim, né? Para pensar um livro do Grafatório para falar sobre, não é só porque ele é o primeiro, mas porque tudo isso, assim, ajudou a gente, balizou a gente, né, no sentido de dar uma direção do tipo de livro que a gente gostaria de publicar dali em diante, né? Então, o que a gente curte fazer e o que a gente tenta fazer, né, são esses livros em que o autor não está apenas assim experimentando linguagem, mas que também ele está num processo ali de experimentação de vida, né? E mais tarde, né, assim, recentemente, eu fui ver que isso, assim, que a gente curte, que a gente estava buscando e tal, tinha alguma coisa a ver com o que o Roberto Calasso, né, que é um editor italiano, que faleceu esse ano, inclusive, em julho, eu acho, que o Roberto Calasso chama de livros únicos, né? Que o livro único, assim, para o Roberto Calasso, são aquelas obras que aconteceu alguma coisa com o autor, né? E que esse acontecimento, ele se depositou no formato de um livro. Então, é como se a obra fosse uma espécie de continuação, de multiplicação ou de afirmação de um gesto, né? De uma atitude ou de algum outro processo que foi vivido com intensidade pelo autor, né? Então, a gente tenta, né, a gente se esforça para fazer livros únicos, né, num certo duplo sentido, né, primeiro nesse sentido do Roberto Calasso, né, e também no sentido formal, né, da forma gráfica mesmo, porque a gente tenta, né, facilitar, assim, com que cada texto, cada obra visual, enfim, ela tem a sua potência singular, né, a singularidade dela intensificada através da forma gráfica, né? Então, a tentativa é sempre de encontrar saídas gráficas, né, que intensifiquem ali os afetos que estão sendo colocados em cena por aquele autor, tudo mais, né? E também, lógico, tem essa ideia de obra única, né, livro único, está muito ligado à história das edições artesanais, né, da prática da edição artesanal, essa ideia de que os processos artesanais fazem com que cada livro realmente seja ligeiramente diferente um dos outros, né, que sejam realmente livros únicos no sentido estrito do termo, né. Então, nesse caso do Leminski, né, por exemplo, a gente fez o texto composto todo em tipos móveis, né. Um outro grande encontro que a gente teve com o tipógrafo Silvio Valduga, né, que é um tipógrafo assim desde criancinha, praticamente, né, literalmente, e que possibilitou que a gente tivesse contato com a tipografia, e que possibilitou que a gente fizesse projetos assim mais difíceis, né, de maior fôlego e tudo mais. Então, o livro é composto em tipos móveis, as ilustrações do João Ruas são em clichês tipográficos, né? E o livro também ele é todo costurado à mão, né? Manualmente e tudo mais. Então, a cada livro, assim, é essa busca, né? Por encontrar uma forma que intensifique o encontro do leitor com o autor, né? E tudo mais. Sempre procurando uma forma interessante, né, para intensificar os afetos pelo qual o autor se submeteu, né, ao longo da escrita, ao longo da criação do seu trabalho, né. Então, no fundo, assim, o que eu tinha pensado em falar um pouco era isso, né, falar um pouco sobre o grafatório e nessa ideia de encontro, né, porque eu acho que tem um pouco disso mesmo, né.
O que a gente gosta assim, de fazer com os livros é provocar o encontro, né? Então, se eu falei lá que o Grafatório é uma coisa que surgiu a partir de um bom encontro, né, lá em 2012 e tal, de certa forma, o que a gente faz com as publicações é continuar, multiplicar esse encontro, né? E eu acho que, assim, se a gente quisesse ser mais pedante e tudo mais, eu acho que a gente poderia até pensar, assim, uma espécie, né, de tentar desenvolver uma teoria sobre arte editorial, como uma espécie de arte do encontro mesmo, né? Então, como se o livro, então, assim, por sua vez, fosse um lugar, um dispositivo do encontro, né? Porque se você pega uma publicação, né, ela é encontro do início ao fim, né? Primeiro a gente podemos falar do encontro, talvez, do autor com o seu próprio texto, né? Depois o encontro do editor com o autor, depois talvez o encontro do editor com o designer, com o ilustrador, com o encadernador, com o tipógrafo, né? O encontro entre todas essas pessoas, né? Entre si. Então, essa ideia de livro único, né? Na minha opinião, assim, ela é alguma coisa que é um livro que afirma ou recupera algo que é vivido pelo autor, mas ele é também uma peça que registra ou amplia, né, um encontro que se dá entre muitas pessoas, né? Muitas pessoas. E eu tenho a impressão assim de que um mau encontro, né, um encontro, sei lá, a gente pode pensar em vários tipos de maus encontros, né, mas acho que nenhum deles pode gerar um bom livro, né? Acho assim, tem que ter muita sorte para, a partir do mau encontro, você conseguir uma boa publicação, né? Eu tenho um pouco essa impressão, assim. Porque quando a gente tem um bom encontro, assim, o que acontece é que a gente está aberto para o outro, né? E quando a gente está aberto para o outro, a gente está aberto para o indeterminado, para que algo novo aconteça, né? Então, um mau encontro, ele basicamente não cria nada novo, né? Só cria repetição, só cria distância, só mesmices, né? Enfim. Então, eu acho assim que um livro único, né, nesse sentido do Roberto Calasso, ele é sempre filho também de um bom encontro, assim, né? Tenho pensado um pouco nisso. Enfim, acho que para começo de conversa era mais ou menos isso que eu queria dizer, e aí a gente continua daqui a pouco. Passo aí a bola para o Daniel continuar. Obrigado, gente. Valeu, Felipe. Aí, massa a sua experiência. A de Jackson também. Estava até fazendo várias anotações aqui. Aí comecei já impactado, né? Assim como o Jackson falou também, com a abertura de Kaká e de Thiago. Eles fazem essas escolhas de palavras potentes para poder fazer a gira, certo? De abertura. E do jeito que eles colocam, né, a ordem dos versos, eles abrem o significado e parece que estica o tempo. O que eles estavam falando ali e colocaram algumas palavras que me ativaram, né? Acho que é o Jackson também, o Felipe também. E vão relacionando. E quando eu olhei, não tinha passado muito tempo. Eu pensei que já tinha passado meia hora eles falando ali, porque aquilo estava me transformando, né? Quando eu escutava. Achei genial. Aí, muito obrigado, né? Aí, no caso... agradeço ao convite de Thiago, de Kaká e de Laura para participar dessa gira, falando de literatura expandida. Eu estou chegando aqui para falar dos meus cartazes julienses, até pedir para o pessoal da técnica abrir minha apresentação, certo? Eu vou deixar aqui um pouquinho e estar falando um pouco de como é que eu vim parar aqui com a literatura expandida, né? No caso, o meu tema é 2 de julho e eu trato desse tema, que é tão caro para a Bahia, mas para o Brasil, às vezes, ele até é incógnito. As pessoas não sabem o que é o 2 de julho, que é a data magna da Bahia, quando a Bahia expulsou os portugueses que estavam aqui resistindo à independência do Brasil, né? O Dom Pedro já tinha lá separado o Brasil de Portugal no grito, né? Só que o pau estava comendo aqui. E de modo que essa data, na Bahia, é importantíssima. Ela tem um ciclo de vida próprio. Todas as cidades, né, têm seu próprio ciclo, sua própria narrativa. Quando você está convivendo ali no dia a dia, você acaba sabendo, né, quando está no período da feira, quando está no período da fruta da estação daquela região. E tudo isso vai contando a história e também as participações sociais, as movimentações do povo, né? E aqui na Bahia, o 2 de julho.
E, no caso, essa potência toda é uma história que se repete e que já contaram, e que estão contando, e que vão contar mais adiante. E eu resolvi participar também, né, dessa contação de história, fazendo a minha versão. Aí eu inventei esses cartazes. A princípio foi uma coisa muito particular minha, eu fiz. E, por exemplo, esses cartazes que estão aí foram da primeira edição. Acabou que eu estava me planejando para imprimir e colar, só que, como era uma coisa particular que eu estava fazendo sem nenhuma pretensão de organização, quando chegou na véspera, que eu lembrei que eu não tinha impresso ainda, né? Aí eu corri para imprimir, aí eu imprimi no papel até grosso, era o único que tinha disponível naquela gráfica. Eu falei, não, vai nesse mesmo aí, né? E eu consegui um preço bom, imprimi, por sorte, era o papel grosso, mas ele estava colando bem, né? E ficou bonito, até algumas pessoas gostaram também, porque por ele ser grosso, facilitou tirar, algumas pessoas até, digamos, levaram os cartazes, então esses personagens se multiplicaram também, estavam uma parte na rua, outros já foram circulando, e no caso a minha literatura é essa, de contar o 2 de julho com esses personagens, utilizando esses cartazes que são muito figurativos e que eles estão contando historinha ali já. Aí tem algum episódio específico de cada personagem. Por exemplo, a Maria Quitéria teve uma batalha em que ela entrou na trincheira inimiga com os portugueses, derrotou e voltou com 5 soldados rendidos, né? Então, é uma história, assim, fantástica para uma primeira mulher soldado do Brasil. Aí nós temos também outra personagem, deixa eu chegar mais perto aqui, que é a Maria Filipa, que em Taparica ela organizou uma resistência feminina, né, para botar fogo nos barcos dos lusitanos que estavam fazendo ali um acampamento, né? Então, no caso, a minha literatura está nesse sentido, uma coisa um pouco de contação de história através da ilustração, mas também com apoio da tipografia, né, para eu poder estar botando algumas informações que vão ajudar a pessoa a identificar. Eu não estou escrevendo que é o 2 de julho, mas quem vê, quem é da rua e da frequência de Salvador, da Bahia, acaba identificando, certo? Então, essa é a possibilidade que eu criei, assim, de fazer uma literatura do 2 de julho para estar na rua, colado na rua quanto lambe, para que as pessoas percebam essa história popular da Bahia acontecendo ali no ambiente popular. E, no caso, eu tenho ficado muito contente de perceber, né, que esses cartazes têm funcionado na rua, alguns têm uma permanência que é muito interessante. Aqui um detalhe, é uma foto do processo, né? A impressão estava feita, faltava eu refilar, certo? Tirar somente os excessos brancos, para depois eu fazer a colagem nas paredes. Aqui a gente tem uma parte da Maria Filipa. Aqui é a colagem. Aí, no caso, eu não estou fazendo essa contação de história do 2 de julho sozinho, né? Eu estou indo na rua com os meus amigos, até a primeira vez eu já fui acompanhado. Eu estava até cabreiro, né? De colar na rua, aquela coisa assim meio marginal. Estava com medo de ir sozinho, aí alguns amigos foram comigo. Foi um cada dia, porque ninguém podia ir não dá para ir todo mundo junto. Aí, massa. Foi bom que eu tive 3 dias para colar em ruas diferentes também, né? Aí aqui são desse ano. Aqui nós temos Ailton e Thiago, da esquerda para a direita. Depois Sofia, minha filha, e a Ayana. Aí todo mundo ajudando a colar, né? Subindo a escada, melando a roupa de cola. Aí tem que lavar a roupa logo, no mesmo dia, porque senão a cola vai ficar ali para cima. Aí eu já estou com as roupas que estão manchadas de cola. E quando eu vou para a rua, eu vou com elas de novo, né? Para não sujar outras. Sapato idem. Essa parte é divertida também, depois que o material está pronto, né? As pessoas gostam. Aqui são meus amigos, né? Juliana, minha mulher, Nelma e Ayana. Estamos aqui apreciando uma colagem que a gente fez no primeiro ano, 2018. E aqui é o melhor, foi no dia da festa mesmo, né? Aqui em 2019. Depois que eu tinha colado no dia anterior, aí eu voltei para a festa e fui fazer o circuito e ver, né, as pessoas ali próximos. No cantinho aqui na direita, a gente tem uma pessoa, né, olhando para o cartaz, ela está ali, já percebeu que tem uma coisa diferente no cenário.
E aqui na foto da direita, a gente tem o Largo de Santo Antônio, certo? O Largo não, ali é em frente à Cruz do Pascoal, na conexão do Santo Antônio com o Pelourinho, certo? A Rua dos Mascates aqui. E uma coisa interessante, né? Eu já contei para o Tiago, já contei para outras pessoas. Eu colei esses cartazes pequenos que estão aqui embaixo, né? E depois, isso foi em 2018, os pequenos, que estão aqui embaixo do Índio Jacaré, nessa parede. E depois eu colei essa versão maior, tipo azulejo, colando vários cartazes separados para montar uma imagem só. E no caso, depois eu fui investigar, né, no Google Street View e eu identifiquei, né, que o meu cartaz, ele agora está aqui, registrado na visualização do Google. Então, o que acontece? É uma questão que acontece com a história do 2 de julho. Ele tem esse problema de atualização e de ser esquecido ou ser negligenciado na contação da história do Brasil em outros momentos. E a gente precisa, né, uma coisa uma dor de mundo que eu tinha era que o 2 de julho não estava tendo essa atualização gráfica, essas novas versões de imagens que pudessem estar impactando e alcançando um público novo, certo? Então tem essa história que está muito bem documentada em livros de histórias da Bahia, nos documentos e palestras e oficinas, nos cursos de história, no Instituto Geográfico, em outras instituições, outros acervos documentais, só que a gente precisa dessa história na rua também, certo? Para que ela esteja acontecendo e alimentando ali o interesse do público, né? Não só no dia da festa, mas no dia a dia. Aí a minha atuação, né, é contar essa história no dia a dia quando eu deixo o cartaz colado lá na rua para funcionar durante o ano todo. E essa parede aqui que eu comentei, essa que está agora no Google Street View, já no primeiro ano eu pedi autorização aos donos do bar para colar e eles deixaram. Aí massa, né? Fiquei agradecido, colei, e logo depois que eu colei, semanas depois, eu vi lá um aviso, tem um quadradinho branco aqui, em meio aos outros cartazes, vocês estão vendo? Esse quadradinho branco era um aviso de conserta-se fogão. Aí eu vi quando estava colado, né, eu pensei, pronto, né, perdi o meu time, botei na rua, aí a rua já está levando de volta, já está cobrindo, faz parte. Vários cartazes que eu colei em poste já foram obliterados pelos cartazes de empréstimo, né? Aí, só que qual foi minha surpresa depois quando eu voltei lá, ó, aqui nessa imagem, esse quadradinho branco sumiu. O pessoal do bar foi lá e tirou o aviso do Conserta-se Fogão e deixou os cartazes com a Maria Quitéria e Maria Filipa, né? Aí eles tiveram esse cuidado, aí eu fiquei encantado, né? Fiquei satisfeitíssimo que eles estavam preservando aquele ruído que eu botei na parede deles, mas eles acharam aquilo valioso, interessante, permaneceram e me deram permissão para eu colar depois esse cartaz maior em cima, né? Aí já virou uma atualização, já virou uma bagunça também, né? Eu podia ter raspado ou colado embaixo, mas eu pensei, não. Eu tenho 2 personagens aqui, vou botar um terceiro em cima e tá lindo. Aí aqui, olha, outra repercussão. Pode parecer pouca coisa, mas quando eu falo em atualização do 2 de julho para imagens digitais, a questão do repertório, dessa história, desse legado que a gente tem, né? Na Bahia a gente tem 2 de julho, em cada região vamos ter personagens, histórias populares que vão a defesa está atualizado, as pessoas estarem vendo isso entre várias coisas que já aconteceriam nesse cenário. Aqui, ó, mais algumas interações digitais de pessoas que vieram a Salvador e gostaram desses painéis, né, e pararam para fazer um registro. Estão me ouvindo direito agora, gente? Agora equalizou, não está mais cortando para mim. Pronto, massa. Então, gente, ó, aí no caso, essa questão
da contação de história, né? Dessa literatura de um tema que é natural de qualquer cidade, que é sua própria história, que se repete todo ano, né? Porque vão ter datas festivas. E isso que é o meu interesse, e está fazendo essa contação de história e de um jeito que seja atraente e que impacte o público, né? E que alcance, inclusive, algumas pessoas que não parariam para ler, mas vão olhar aquele personagem que está numa pose imponente, que está fazendo um gesto bravo. Então, isso acaba criando essa interação das pessoas estarem se identificando com aqueles personagens, outras que às vezes não conheciam, aí vem a conhecer essa história inusitada de uma independência que ocorreu na Bahia, que é diferente do que se conta nos livros de história, e que quando você para entender, é uma coisa interessantíssima. A formação de personagens populares na Bahia criou essa narrativa de festa do 2 de julho, que inclusive é independente da celebração do bicentenário, que no Brasil vai se comemorar ano que vem, mas na Bahia o bicentenário vai acontecer em 2023. Então, eu estou nesse trabalho aqui, gente, de contar essa história de alguns personagens do 2 de julho, para poder estar alcançando esse público novo, que são as crianças, os adolescentes que estão andando na rua, ou está impactando as pessoas de antigamente, que tinham uma presença maior nessas festas e desfiles do 2 de julho, e conhecendo e reconhecendo esses personagens. Então, isso é o que me impacta, né? Tipo assim, do reconhecimento desse público que vê essa arte na rua e para tirar uma foto com ela, e para perguntar quando eu estou colando também o que é que está acontecendo. E também faz parte da minha história já agora, o meu ritual de 2 de julho. Às vésperas do 2 de julho, eu estou lá na rua, colando os cartazes para depois ver se as pessoas vão apreciar, ou se vão cortar, arrancar. Mas faz parte. E essa arte de rua, depois que eu comecei a fazer, aí eu achei muito interessante, muito potente de estar me conectando com a cidade de um jeito diferente, né? Não só estar ali indo para os lugares, consumindo os produtos das casas, das lojas, mas estar frequentando e aproveitando ali a própria rua, a calçada, as paredes. Aí, nesse movimento de gira, né, eu estava anotando aqui também as participações dos colegas e me identifiquei muito com essa questão do interagir, né, de estar produzindo por vontade própria essas produções gráficas. Aí o Felipe, quando falou do Leminski, e que o último livro dele tinha esse aspecto de arte de guerra, né, e que seria uma arte da vida, eu identifiquei, eu acho que dá para relacionar com essa questão do 2 de julho, né, que é esse conflito que eu identifico do 2 de julho, ele sofre esse conflito na contação de história do Brasil. Então, o 2 de julho é uma história marginalizada, e o 2 de julho, os personagens do 2 de julho, vários personagens do Brasil, eles também têm esse conflito com vários outros personagens que vão chegando através de nós por causa de outras tecnologias, né? De outras produções gráficas que têm um poder de difusão maior. Aí que nem a minha produção é particular, individual, eu consigo alcançar poucas ruas, poucas paredes, mas eu procuro fazer isso de um modo singular, interessante, para poder criar uma experimentação diferenciada, certo? Não adianta a gente competir de outro jeito, a gente tem que fazer do jeito que dá, né? É como o Kaká falou no começo, como as crianças, né? A gente tem que ser radical e criativo, subir nas árvores que estão ao nosso alcance, né? E pronto, aí as minhas árvores aqui eu estou tentando ocupar para poder estar fazendo essa preservação da literatura da Bahia, da literatura de Salvador, e contar aqui o 2 de julho para vocês agora, né? Para as pessoas das ruas, e para quem estiver navegando ali no Google Street View e achar um cartaz avulso. E essa é minha gira, né? Aí vou passar aqui a gira agora para Kaká e Thiago novamente. Fiquei pensando um montão de coisas, a gente trouxe algumas outras jogadas aqui para lançar aqui na gira, e aí essa última fala
que Daniel fez, né, que se liga a essas pistas que o Felipe trouxe, da vida, da guerra. Fico pensando assim, o tempo todo a gente está falando de livro, mas a gente está falando, parece, de tudo que vaza a partir do livro, né? Então, o jardim que Jackson trouxe, o próprio espaço, né? A gente começa, parece que o livro começa como uma isca, mas a gente vai se ramificando e entendendo outras camadas que parece que o livro é, primeiro, só um portal, assim, porque o que interessa mesmo são essas outras camadas que vão ficando. E aí eu trouxe um bocado de coisa aqui para a gente conversar, fiquei com vontade de jogar aqui na roda uma pergunta, que, na verdade, é uma pergunta que a gente roubou lá do texto do Fábio Moraes, O Sabão, não sei se vocês já leram esse livro, esse texto, e ele vai falar assim, se o livre d'artiste e o artistic book encontraram seus tataravós nos álbuns de gravuras e livros ilustrados dos séculos XVIII e XIX, não poderíamos encontrar os nossos tataravós nas paredes de Salvador de 1798, análogas a um álbum público de urgências políticas, já que tínhamos que dispensar os livros ilustrados, porque livros eram proibidos aqui. Então, ele vai fazer uma mediação, ele vai ancorar o pensamento sobre impresso, sobre publicação, num conjunto de forças que eram muito determinantes aqui, né? A gente pensar nessa breve coleção de acontecimentos, né? Havia uma proibição da atividade de impressão no Brasil colônia por Portugal, não era possível imprimir, além do que a imprensa régia era autorizada a fazer, né? As bibliotecas no Brasil eram compostas majoritariamente por um acervo de livros europeus. E aí tem uma outra história que eu li recentemente num livro que chama O que é um livro? É um livro que é um livro bem pequenininho, não sei se vocês já viram esse livro aqui, chama O que é um livro? E aí ele vai contar a história da Biblioteca de Alexandria, que primeiro guardava aproximadamente 200 mil rolos, que eram os livros daquele momento, que é aquele sistema de livro que você vai passando o rolo e vai lendo, né? Chegou a ter na Biblioteca de Alexandria aproximadamente 490 mil rolos, até o incêndio, quando Júlio César invadiu o Egito. Então, fico pensando um pouco, né, como que o papel ele parece figurar alguma coisa muito preciosa nessas tantas guerras que nos atravessam temporalmente. E aí isso me leva para o trabalho do Daniel, mas também me leva para uma outra dimensão dessas guerras, que é o que o Fábio vai falar, que é essa ideia da produção editorial como um ato de guerrilha, principalmente no Brasil, né? Depois da gente olhar retrospectivamente para esse lugar dos impressos no Brasil. Então, eu gostaria de lançar aqui, nessa gira, essa ideia do gesto da guerrilha. Como que vocês se veem nessa guerrilha? Quem são os aliados? Quais são as estratégias? Os inimigos? As ferramentas? Fiquei achando que faz sentido para essas experiências tão incríveis, porque quando o Jackson vai começar a falar, ele traz um livro, 2 livros, mas daqui a pouco a gente está numa hospedaria, a gente está num jardim, a gente, né? Que isso, a gente já está em cima de uma ponte, numa rural, vendo cinema, né? Então, esse lugar, assim, dessa guerrilha e que vaza o tempo todo. Eu acho que isso é uma imagem que faz, para mim, reverberações e ecos do que vocês trouxeram. Posso falar? Vai fundo. Não sei, né? Eu adoro esse texto do Fábio também, acho demais, assim. Eu fico pensando, né, dentro ainda desse tema do encontro, né? O que
que significa isso, né? É porque eu acho assim que a gente vive um tempo que à primeira vista parece que não, mas eu acho que a gente vive um tempo que a gente tem uma configuração de forças, poderes diversos e tal, que faz com que seja difícil a gente se encontrar, sabe assim? Eu não acho que o encontro é uma coisa que acontece a toda hora, né? Eu acho, por exemplo, assim, essa coisa nossa, né, contemporânea do desempenho, né, assim, a performance, né, produtividade e tal. Isso não tem nada a ver com o encontro, assim, né, porque o encontro talvez pressuponha um tempo né, de escutar, de amadurecimento e também a possibilidade de estar tudo errado no final, né, assim, de estar aberto para uma coisa que não vai ser, que não tem nada a ver com desempenho, né, que não tem a ver com produtividade, né. Então, acho que isso, por exemplo, é um vetor que lima os encontros, assim, né. Outra coisa, acho que tem a ver, por exemplo, com essa coisa meio de uma individualidade neoliberal, narcisista, que também fecha a gente em si mesmo, né? Assim, e que talvez no mundo da arte, no mundo literário, a coisa dos egos assim também funciona nesse sentido, né? Quase que às vezes uma caricatura, né? O artista assim, às vezes pode ser quase uma caricatura de um certo individualismo, né? Neoliberal, tal, que também afasta os encontros, né? Isso eu acho sem dizer ainda essas coisas assim, as ferramentas, os algoritmos, né, que modulam nossos encontros para capitalizar em cima deles, determinando o que a gente vai encontrar, o que é que a gente não vai, né, de quem a gente se aproxima, de quem a gente não. Então, sei lá, tem uma série. E quando eu penso no livro como um dispositivo de encontro, e né, dentro de uma perspectiva de guerrilha, eu penso um pouco nisso, assim, sabe? Que é uma estratégia mesmo de tentar romper essas. Não romper, né, mas fazer frente a essas outras forças que estão aí para desagregar os encontros, que estão para ensimesmar as pessoas, né, e fazer com que, no fundo, a gente tenha pouca criatividade, né, nas nossas vidas, nas formas como a gente se relaciona e tudo mais, né. Então, por um lado, eu entendo isso assim, né, que o Fábio Moraes fala no sentido de uma militância que tem a ver com os poderes instituídos, né, muito claro assim historicamente no Brasil, mas também vejo que existe essa coisa que está no nível das relações, sabe assim, interpessoais, que é um lugar onde o poder também está, né, assim, o poder também nos afeta nesse âmbito, né? Então eu vejo que o livro consegue pelo menos isso, né? Assim, acho que a gente, como editores pequenos, artistas, né, que fazem assim, coisas de baixa tiragem, talvez a gente não consiga causar grandes revoluções, né? Não sei, né? Tenho dúvidas em relação a isso, mas acho que ampliando os encontros e intensificando os encontros que a gente tem, né, fazendo giras, né, e tudo mais, assim, eu acho que isso acontece eu acho que a gente consegue, sabe, alcançar isso. Assim, nesse sentido, tem um otimismo meio restrito, mas ainda assim um tipo de otimismo, né, em relação à nossa guerrilha. Ó, vou pegar a palavra emprestada aqui, hein? É muito legal esse texto mesmo do Fábio Moraes, né? O Sabão, e ele nos faz pensar nas nossas referências também, assim, né? Como essa coisa do ele começa falando da coisa do livro de artista, que é e como o livro de artista não é uma referência para os publicadores brasileiros aqui, né? Digamos assim. E como tem outras referências que são mais interessantes e importantes, né? Eu fico pensando que vocês trouxeram aí o Felipe e o Jackson, a Noa e tantas outras editoras artesanais que, né, desde o, sei lá, meado do século passado ou antes até, né? Antes, né? O João Cabral lá, tem uma tradição incrível, né? Dessas artesanias, né? Desses livros únicos e tudo. E o Fábio traz os boletins sediciosos, né, Daniel? Como esses boletins sediciosos são
muito essa para mim é muito assim o tataravô do Juliense, né? Pensando aqui, né, os avós aqui, quem são seriam nossas referências assim no próprio território brasileiro, assim, né? Eu acho que ele acerta muito, assim, né, quando ele traz isso. O que você acha disso, Daniel? Acho que o ponto é esse mesmo que você chegou do Fábio, faz a gente pensar o nosso referencial, né? E a gente viu aqui os exemplos, tanto de Jackson quanto de Felipe, né? Produções que eles trouxeram, que são de autores nacionais, né? E esse interesse de estar contando história para contar com aquela produção singular, né? Contar como o Felipe falou, né? É um experimento de linguagem de vida daquela publicação para poder fazer uma experiência única para o público. Então a gente está com essas micro-guerrilhas que a gente batalha, né, no nosso dia a dia, cada um do seu jeito, a gente está fazendo isso. E é o que eu estou fazendo também, que nem o meu tema. Eu estou colando na rua e eu estou escolhendo esse tema local, né, nossa fonte. Estou pegando a fonte da própria Bahia para contar uma história na Bahia para os baianos e para quem vem à Bahia. Então, isso é formidável, né? As publicações dos colegas, né? Quem tiver aqui quiser depois conferir as redes sociais, vocês vão ter acesso lá e vocês olham as imagens, dá vontade de comprar tudo. E são coisas que a gente não acharia numa livraria convencional. A gente vai ter que comprar direto com eles e a gente pode estar fazendo esse movimento pequeno, né? De estar dando apoio entre si, né? De estar conhecendo e dando essa moral. E é o que eu busco fazer também, até coisa simples, que nem uma camiseta. Aí eu deixo de comprar numa loja, prefiro às vezes pagar mais caro para comprar com frete de algum conhecido que está vendendo na internet, ou então de algum produtor local. E eu vou ter aquela coisa que é muito mais impactante para mim. Eu visto com mais vontade, né? E fico mais até feliz. Felipe falou muito do encontro, assim, eu estava conversando com o Kaká, que duas palavras que estão muito fortes, assim, pensando nesse nosso encontro aqui hoje, que é que tudo isso que a gente faz aqui é muito permeado por encontro e pelo tempo, né? É como se o tempo e o encontro fossem, assim, matéria disso tudo que a gente está falando aqui, né? E o Felipe estava falando do tempo, às vezes o tempo inimigo do encontro, mas também tem que ter tempo para ter encontro, né, verdadeiros, assim, e tal. Aí eu vou chamar Jackson para essa gira aqui. Jackson, como é que é essa questão do tempo? Aí você aí no mato, o tempo é outro, fazendo livro artesanal, juntando composição de tipos móveis. Fala aí do tempo para a gente, como é que é para vocês. O tempo aqui, o tempo ele tem uma dinâmica bem diferente no mato, né? Às vezes a gente dorme tarde, mas também às vezes a gente dorme super cedo. A gente tem que conciliar, pelo menos eu, Cristiano, Patrícia, tem os projetos da editora, Patrícia, eu e o Cristiano, tanto eu quanto o Cristiano imprime, pensa o projeto gráfico junto, a Patrícia também, ajuda na costura manual, mas ao mesmo tempo tem que pensar na arrumação do quarto, que vai receber, vai estar chegando hóspede, ou dar milho para as galinhas, todas essas funções, né, do dia a dia. E tem que, sim, a gente tira, da maneira que dá, a gente tira de letra esse tempo, a gente opera nesse tempo, né, nesse tempo ordinário, né, da vida. A gente não está no mato, mas a gente está ainda imerso no tempo, né, o tempo que é linear, que a gente conhece. E agora eu me permita, acho que não sei se eu vou fugir da tua pergunta, mas acho que não vai fugir não, porque
essa coisa da gira, né? Gira, esse tempo. Eu acompanhei a primeira gira ontem, quando o Thiago, acho que foi o Thiago ou a Kaká que falou para dar uma espiadinha nas giras. E aí, agora que ela comentou sobre a Biblioteca de Alexandria, eu lembrei na primeira gira que o menino, agora não lembro, o menino da pós-graduação comentou sobre as cosmovisões que foram nos tiradas, as cosmovisões, né? Ele falou algo assim. E aí eu me lembrei essa coisa também dos códices do Mesoaméricas, né? Do México, todo um acervo de, né? Todo um conhecimento que se foi, né? E ficaram, acho que 5 ou 6 códices restaram. Mas eu acho que o que o Daniel falou, essa coisa da micro guerrilha que a gente pode fazer é ir buscar esse contato mesmo com o sensível, né? Com a natureza, com esse movimento cíclico, né? do tempo, do espaço, para a gente retomar isso que está guardado dentro da gente aí. E acho que é isso que faz promover esses encontros dessas constelações aí, que formam essas constelações aí que culminam nesses encontros como hoje, né? E muito, muito especial essa participação, assim, eu achei muito bonito esse evento, e ao lado de vocês aí, galera. A Sociedade da Prensa eu conhecia assim de Instagram, através da Laura também, que é a primeira pessoa que tive contato. E quero parabenizar o trabalho de vocês também, do Felipe, do Daniel. Daniel, esse trabalho dos cartazes, essa coisa da memória, isso é importante. Como você falou dos nossos avós, eu não tenho ninguém na minha família que foi tipógrafo, mas eu tenho uma referência, até que eu esqueci de mencionar antes, na minha fala, eu tenho como referência o seu Tutinha, que é quem era o proprietário da boa parte do acervo que a gente tem na oficina. E foi uma doação através dele, que chegou, da filha dele, né, que chegou até a gente. Então, a gente, além de trabalhar com essa coisa a preservação do acervo, do patrimônio gráfico, mas principalmente da memória, né, que a gente sempre conta a história dele aqui na oficina, aqui nas visitas. Então, é uma coisa que emociona a gente. O logotipo da assinatura visual da Papel do Mato foi desenhado a partir eu redesenhei uma fonte de madeira que ele fez, que ele trabalhava numa escola de ofícios, ele dava aula de processo tipográfico, ele tinha uma tipografia dentro da paróquia da cidade, lá onde que tinha a escola, tinha tipografia, tinha marcenaria e corte e costura, então é um outro trabalho. Ele fala, então a gente sempre puxa essas conversas também, né, dessa memória, né, desses saberes, né, que acabaram se perdendo ao longo do caminho, né? Ainda está viva a memória, mas é um trabalho, né, para mantê-la. Obrigado aí pelo espaço. Muito legal, Jackson, isso que você trouxe. A gente já está bem nos últimos minutos, e aí fico pensando em fazer uma tempestade aqui nessa gira, assim, com tudo que me atravessou. Achei muito rico, muito valioso estar aqui, e acho que me fez pensar muito em tudo que o livro faz viver e faz morrer, né? Porque a gente teve 2 passagens aqui, para mim, muito pontuais em relação a isso, que é o livro que Jackson falou, né, Armadura, Espada, Cavalo e Fé, que é um livro que é, na verdade, um trabalho de luto também, né?
ao mesmo tempo que o trabalho que Felipe trouxe do Leminski, o livro que foi o primeiro livro do Grafatório que ele trouxe do Leminski, para mim também tem um lugar de um trabalho de luto ali, né? Então, ao mesmo tempo é isso, ao mesmo tempo é uma experimentação radical da vida, né? Nesse sentido de dar corpo a esses livros únicos. Eles têm a ver com essa experimentação radical da vida. Então, eu acho que é um conjunto de obras, de histórias que a gente encontrou aqui hoje, as histórias julienses, né, que também é uma batalha, né, na Bahia. Isso é uma coisa muito impactante, né, muito impressionante. Acho que me faz pensar muito nisso, assim, isso que o livro faz viver e faz morrer, essa relação da memória e também do luto, em alguns momentos, como uma ação também ligada a essa feitura desses impressos, a essa feitura desses livros, nesse processo aí, nessas tantos gestos e nessas tantas frentes de microguerrilhas que a gente se embrenha. Então, para mim, tem a ver com isso, assim, né? E aí me lembrei de uma vez que eu estava num seminário, inclusive estava com Laura, assim, de uma professora contando de uma experiência que ela teve com o povo Machacali, e ela dizendo que o povo Machacali, o que ela achou mais incrível é que o povo Machacali, quando recebeu a Bíblia, que foi um livro que foi distribuído, eles fumaram os livros, né? E aí ela fazendo um elogio a esse gesto tão manifesto, assim, de outros sentidos, né, outras ritualísticas para aquele papel, né? Que leitura é essa? Na verdade, é uma devoração pelo fumo, pelo fogo, por tudo isso. E também ela fazia um grande elogio aos livros didáticos, porque na época a gente estava lançando um livro que a princípio tinha esse apelo, essa alcunha do didático, mas depois a gente também fez uma grande torção dessa ideia do didático, e ela dizia assim que o que ela mais achava incrível era quando ela chegava nas escolas e via os livros didáticos terem se transformado em bandeirolas de festa junina, recortados dos seus livros e terem virado bandeirolas de festa junina. E aí, para mim, vai para os cartazes que os julienses, né, vem para mim, assim, nesse relato que Daniel conta também, tem a ver com isso, com esses livros que viram bandeirolas, com esses livros que viram cartazes, murais, e depois vão para o Google Street View, ou seja, é uma grande gira mesmo dessas materialidades se incorporando em sentidos muito vastos e contingentes e imprevisíveis, que colocam em jogo também vida e morte, o que faz viver, o que faz morrer, e quais são os sentidos dessas presenças todas, que a princípio parecem nascer da materialidade papel, mas que não são guardadas integralmente nelas, muito pelo contrário, elas são muito mais aberturas do que o fechamento. O livro não é o produto, o livro não é o resultado final, não. Ele é a lente, ele é o meio, ele é o entremeio, né? Eu acho que dessas relações todas. Então, é isso, agradecer muito mais uma vez, porque a gente realmente cai quando acabam esses 1 hora e 30 minutos, deixando aqui a palavra aí, esse restinho para vocês, para uma despedida, e um prazer imenso. Obrigado, valeu também, gente. Massa falar com vocês, interagir, participar aqui, girar com vocês. E eu quero girar e colar mais cartazes aí também, lá no sul. Vou chegar aí, viu, Jackson, no mato. Venham todos. O convite fica aí para todos vocês. Venham, tiverem a oportunidade de vir conhecer aqui, vir fazer uma residência aqui, uma residência artística, ficar uma semanada aí. Massa. Bom demais, gente. Obrigado de novo aí. Valeu. Até a próxima. Gente, valeu demais, viu? Amanhã tem mais gira, temos o mesmo horário, 13h30, uma gira com Arthur Moura Campos, Márcio Junqueira, Rafael Morim, João Nin, Renato Negrão, dando seguimento a nossos webinários,
Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado a toda a equipe do Congresso da UFBA. E viva a Universidade Pública Brasileira, esse lugar necessário. Obrigado pelo esse encontro, meus amigos.